Daremos início agora ao painel 4, aspectos financeiros e práticos da reforma tributária. Lembrando que está um pouco trânsito lá fora e alguns palestrantes ainda estão chegando. Então, vou nomear todos aqui, mas alguns chegarão depois durante o painel. Então, convido aqui para moderar esse painel o Edson Fernandes, sócio do Fernandes, Figueiredo Françoso e Petros Advogados, por favor. E para debater esse painel com o Edson, aqui eu chamo a Alessandra Eloise, Tax Director do Mercado Livre. A Luísa está no trânsito, né? O Luiz Fernando Rezende, sócio da Deloitte. Por favor, Luiz Fernando. Odilon Vieira, líder de tributos da Eng Brasil Energia. E a Paula Bonanno, diretora jurídica do Grupo Mateus. Edson, a palavra é sua. Muito obrigado. Bom, muito bom dia a todas, muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui de novo. Quero agradecer à Abrasca pelo convite e agradecer estar numa mesa tão especial e para falar de um assunto que está na pauta, talvez tivesse que estar um pouco mais, mas só para lembrar, ontem nós tivemos aqui no painel da manhã sobre FRS 18, que entra em vigor em 2027. Primeiro TRI de 2027 já teremos a primeira publicação. Na parte da tarde tivemos sobre o IFRS de sustentabilidade e nós teremos as publicações de 2027 também já com IFRS S1 e S2 referente a 26. E 2027 também, parece que o mundo quis conspirar contra nós, mas em 2027 também a gente começa efetivamente a reforma tributária, né? É uma notícia para se preocupar, no sentido correto da palavra, né? Para ter atenção, mas tem uma excelente notícia embutida aí. A partir de 2027, nós não teremos mais PIS e COFINS. O PIS, que é o nosso tributo mais antigo, né? 55 anos, mais velho que eu, de verdade. Um ano mais velho, mas é mais velho que eu. E nós temos o fim, então, dessa tributação sobre receita. E o que a gente vai falar aqui nesse painel é exatamente um pouco sobre isso, como nós estamos nos preparando, como as empresas estão se preparando para enfrentar essa mudança. Não vamos falar de o que muda, saem 5 tributos, entram 2 ou 3 ou 1, ou depende de como a gente encara. Aqui a ideia é exatamente agora arregaçar as mangas e o que exatamente vamos fazer e quais as nossas preocupações. Há um mês e menos, um mês e 10 menos, um mês e uma semana de já termos o destaque, pelo menos na nota fiscal de CBS e IBS. Então, estamos com uma equipe aqui excelente, pessoas realmente envolvidas com isso, e eu quero, então, já passar a palavra para o Odilon Vieira, que vai fazer a nossa apresentação inicial aqui. Odilon, muito obrigado e a palavra é sua. Bom dia, pessoal. Obrigado, pessoal. Prazer estar dividindo esse painel com vocês. Eu trouxe uma apresentação que eu fiz recentemente, ou melhor, não tão recente, mas que o Serginho Trindade teve a oportunidade de assistir, e ele me convidou para que eu replicasse aqui e compartilhasse com vocês. A proposta aqui foi trazer ideias com base na minha experiência e com base naquilo que eu estou vivendo sobre a reforma tributária do ponto de vista da empresa. É muito normal a gente assistir debates sobre a reforma tributária com consultores, com advogados, mas a grande vivência da reforma tributária, né, e a gente precisa lembrar que ela não é uma reforma tributária, ela é uma reforma de negócios,
ela está dentro da empresa. E é isso que eu quero trazer aqui, é trazer um pouquinho dessa visão holística de como a gente gerencia a reforma tributária da perspectiva da empresa. Tá. Deixa eu pegar aqui o controle. Então, vamos começar. A ideia é trazer reflexões. Obviamente, eu não pretendo esgotar esse tema aqui, né? Seria ingenuidade da minha parte, até porque a reforma tributária é um assunto tão complexo que a perspectiva muda completamente entre os participantes aqui do painel, porque cada um tem uma experiência completamente diferente da outra. Mas eu vou trazer algumas reflexões que são importantes para mim, que foram importantes durante esse processo, e se, ao final, cada um de vocês puder sair com uma ideia, um insight, uma pulga atrás da orelha, certamente eu já cumpri meu papel aqui. Vamos lá, o índice. Né? Meu índice já começa um pouco diferente. Né? O que todos já sabem, eu não vou me estender muito sobre isso, pontos de reflexão sobre os negócios, dicas sobre como nos preparar, perguntas que nós deveríamos saber responder, mas ainda não sabemos, e recomendação final. A gente começa falando exatamente sobre o que as pessoas deveriam saber, ou melhor, que todos já sabem, ou ao menos irão descobrir agora. Eu gosto sempre de falar, né? A PEC 45 ela demorou 5 anos até ser convertida na Emenda Constitucional 132. Mas essa discussão ela existe desde a Constituição de 88, ou seja, 35 anos. Eu era completamente pessimista em relação a reforma tributária. Eu nunca acreditei que eu fosse ver a reforma tributária, porque eu ouvi falar muito dela, mas eu nunca tinha visto ela na prática. E quando se começou toda a discussão envolvendo a PEC 45, eu imaginei que, bom, novamente daria em nada, mas não foi o que aconteceu. A gente tem uma reforma sobre o consumo bastante estruturante, bastante importante para a gente, né? Mas o detalhe que eu gosto sempre de lembrar, o modelo atual ele tem 60 anos, ele foi instituído pela Emenda Constitucional 18 de 65, quer dizer, eu não era nascido ainda, mas vem desde lá, né, quando a tributação em cascata ela foi eliminada e passou-se, então, ao conceito de sistema não cumulativo, né, aquela incidência onde você compensa o crédito da etapa anterior. As principais características, eu aposto que todo mundo aqui conhece, mas é sobre elas que eu quero falar, né? Simplificação. Vai simplificar realmente? A gente falou, a gente comentou que a gente não ia trocar aqui, né? Vamos trocar 4 tributos por 3, mas eu gosto de destacar o seguinte quando a gente fala. IBS são 2 tributos, é IBS estadual e IBS municipal. Não é tão simples quanto parece. A simplificação ela é muito questionável em alguns setores. E, além disso, ainda tem toda a discussão envolvendo se o IBS e a CBS farão parte da base de cálculo do ICMS ou da ISS. A gente já tem solução de consultas estaduais que divergem essa opinião. Então, imagina a gente, dentro de uma empresa, tentando parametrizar esse assunto. Olha a complexidade operacional que a gente se envolve, né? O sistema não cumulativo, quer dizer, a gente compensa o tributo pago na etapa anterior com as etapas subsequentes. Bom, e se houver inadimplência? E se não houver crédito, o que eu faço? Eu adianto o meu caixa? Bom, não me parece tão simples assim. Neutralidade, né? A tributação ela incide sobre as margens, né? E o custo adicional ele vai para o consumidor final. Mas, novamente, havendo inadimplência, quem paga esse custo do tributo? Isso certamente vai ser repassado ao consumidor final, que, teoricamente, estaria esperando uma neutralidade de preço, que não vai ocorrer. A cobrança por fora do preço. Isso é certamente uma das melhores características da nossa reforma tributária, né? Ela é acrescida ao preço, né? E o PIS/COFINS ele vai ser extinto. Então, a gente espera, em teoria, uma redução de preço em função da extinção do PIS/COFINS a partir de 27, mas acrescenta o IBS e CBS no momento do faturamento. E o que eu tenho me deparado? Que o mercado não adotou um padrão de preço ainda. Tem gente falando que o preço é líquido de tributos, ou seja, eu acho até que nem vai haver mais o conceito de líquido de tributos, né, se a gente considerar somente PIS/COFINS, mas tem gente falando que o preço é acrescido de IBS e CBS. Então, você pode vender o mesmo tributo, 2 fornecedores diferentes, um passar o preço com IBS e CBS e o outro passar o preço sem IBS e CBS, obviamente acrescendo no momento do faturamento da emissão do documento fiscal. Mas e para o cliente? Qual é a percepção de preço do cliente? Será que ele vai entender que um é mais barato do que o outro? Pela falta de padronização de precificação que vai existir? Eu acho que é um ponto bastante preocupante. E a tributação do destino, né? A regra geral é tributar no lugar do consumo.
Mas, em alguns setores, como o setor de energia, por exemplo, a gente tem discussões bastante complexas, né? Como a identificação do local do consumo e em situações que a gente tem a receita, mas não tem o consumo. Continuando, pontos que eu acho importantes a gente refletir e que são pontos de discussão que eu costumo ter e que eu tive ao longo desses 2 anos que a gente vem falando sobre reforma tributária, né? O artigo 2º ele define sobre a neutralidade da reforma tributária, garantindo que as empresas adotem estratégias com base em eficiência econômica e não mais com vantagens fiscais. Faz bastante sentido. Mas, do ponto de vista prático, não é bem assim, né? As novas estratégias de expansão, localização de plantas, definição de cadeias, elas vão ser guiadas, elas devem ser guiadas por critérios econômicos de mercado, tais como demanda, custo logístico, disponibilidade de mão de obra, não mais por carga tributária. Mas isso é uma verdade? Vamos ver. A dependência da adimplência do cliente, ele vai gerar um custo adicional para mim? O meu fluxo de caixa impactado pelo adiantamento de caixa para validar o meu crédito, ele vai gerar um custo adicional para mim? Quando o meu cliente não pagar e eu tiver um crédito que eu não consigo utilizar, isso vai gerar litígio entre nós, contribuintes, e a Receita Federal e a Fazenda? O princípio do crédito pleno, né? A gente fala que tudo aquilo que a gente pagar de tributo vai virar crédito para a gente. Mas a gente parou para pensar que a gente precisa de um sistema de escrituração bastante robusto, de conciliação desses créditos. Caso contrário, a gente pode ter uma exposição, a gente pode convidar as autoridades fiscais para dentro da nossa casa por conta de uma fragilidade do nosso processo. Então, são pontos bastante importantes, a meu ver, que a gente precisa começar a refletir. A neutralidade ela vai ser comprometida a partir do momento que a gente depende de um terceiro. Tá? Então, ela não é tão neutra assim quanto parece. E, principalmente, né, a gente vai precisar fazer uma avaliação de crédito do cliente, porque, em caso de inadimplência, eu fico sem crédito, em teoria, ou eu adianto caixa. E sobre as pequenas empresas, pequenas, médias empresas, que têm uma situação um pouco mais apertada para o cumprimento das suas obrigações, né, onde, eventualmente, pode haver um maior risco de inadimplência. Isso pode gerar custo adicional na cadeia, no processo? Entendo que sim. Então, em conclusão, a não cumulatividade plena é um avanço conceitual bastante importante, mas a sua eficácia ela vai depender de mecanismos que garantam o crédito sempre da etapa anterior. No papel, ela está linda. Na prática, é que a gente vai descobrir como é que vai funcionar. E aí a pergunta fica, né? Isso vai impactar o seu negócio? O meu impacta. Sobre o split payment, né? Outra maravilha da reforma tributária, né? O pagamento ele é fracionado e a Fazenda, o governo, ela vai ter sempre a prioridade no recebimento desse caixa. Mas o split payment ele vai exigir que as empresas façam adaptações profundas de processos, de tecnologia, de sistemas, enfim. Tem um custo de investimento bastante significativo que precisa ser pensado e não pode ser pensado depois, tem que ser pensado agora. Como parte da transação será retida, né, automaticamente para pagamento de tributos, isso vai, eventualmente, impactar o capital de giro da companhia e pode, eventualmente, impactar alguns negócios. A redução da receita bruta também reduz a minha capacidade e vantagens de obrigação de obtenção, de créditos, né, como empréstimos e financiamentos. A partir do momento que você tira o PIS e COFINS lá da tua receita bruta, será que isso afeta a sua vantagem na obtenção de créditos, de empréstimos e financiamentos? Os contratos comerciais precisarão prever os efeitos do split payment? Entendo que sim. Mas o grande ponto a gente já vai fazer uma série de aditivos contratuais por conta do expurgo, né, da extinção do PIS e COFINS. As boas práticas nos indicam que a gente faça esses aditivos contratuais. Mas, quando chegar ao split payment, de verdade, eu vou ter que aditivar tudo de novo ou eu já faço tudo de uma vez só? É bom pensar nisso e tentar se antecipar a esses pontos. O imposto seletivo, implementado a partir de 27, sobre bens prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Isso todo mundo sabe. Mas isso pode onerar minha cadeia de suprimento? Sem dúvida nenhuma pode. Só que como é que os nossos contratos nos protegem? Através de cláusula de reequilíbrio econômico. E o que a cláusula fala? Tributos sobre o preço. E esse é sobre o preço? Não. Estou protegido? Não. Eu vou discutir isso com o meu fornecedor? Bom, eu acho que você vai. Seguindo, alguns pontos
bastante específicos e talvez não atinjam todo mundo. O RAID, né? A gente tem um grande problema, que é a falta de previsão legal para coabilitação. Quer dizer, a empresa que está investindo em infraestrutura, ela vai ser habilitada pelo RAID, e o RAID é ótimo, tá? Quero deixar bastante claro que o novo RAID é muito melhor que o RAID antigo. Você tem a coabilitação do EPCista, do empreiteiro, mas os coabilitados do empreiteiro não estão, né, não há previsão legal para a inclusão deles no RAID. Então, isso pode gerar um sobrecusto de preço para você, dono da obra, né? A previsão legal sobre reequilíbrio econômico de contratos só existe sobre contratos públicos, sobre contratos privados não há qualquer tipo de regulamentação. Eu não posso esperar 27 para discutir com meus clientes, com meus fornecedores, o que eu vou fazer com o PIS e COFINS. Em teoria, eu preciso definir uma estratégia agora, ou, no mínimo, uma estratégia de comunicação para cliente, para fornecedores, pautado ali no que diz a emenda constitucional e a Lei Complementar 214. Não dá para esperar. Caso contrário, vai haver um grande gargalo. Isso pode parar, inclusive, um negócio, né? Pode parar uma cadeia de fornecimento. Planejamento tributário. Apesar da gente falar de neutralidade, toda vez que a gente fala que a tributação vai ser no destino e que a alíquota do destino pode mudar, vai ser diferente, dependendo do estado, dependendo do município, é possível que, dependendo dos negócios, a gente tenha vantagens ou mesmo desvantagens. Isso precisa ser mapeado. E aí, para ilustrar um dos impactos mais significativos que eu tenho no meu negócio, é o adiantamento ao fornecedor, que até então era feito por nota de débito, não havia incidência de tributos. Mas como é que vai ser a partir de 2027? Eu tenho a previsão legal para a emissão de um documento fiscal, eu tenho o recolhimento do tributo. Beleza, descobri um ponto que eu preciso adaptar, parametrizar dentro dos meus sistemas. Mas será que todo mundo já parou para pensar em todas as situações que hoje a gente transaciona via nota de débito e que, a partir de 27, a gente precisa a partir de 27, não, desculpa, a partir de 26, 1º de janeiro de 26, a gente já precisa ter um documento fiscal destacando, ainda que a alíquota de teste, destacando o IBS-CBS. Isso já foi mapeado. No meu negócio é bastante relevante. Bom, como é que a gente se prepara para isso tudo, né? Divulgação e sensibilidade junto à diretoria executiva. Eu acho que é o primeiro passo, né? Tem que sentar na mesa da mais alta diretoria, vice-presidência, previdência, conselho de administração, o que for, e mostrar, olha, a reforma tributária não é tributária, é uma reforma de negócios e ela impacta todos os negócios da companhia. Fazer um diagnóstico dos processos. É importantíssimo a gente fazer um as-is, entender cada processo, cada sistema que vai ser impactado pela reforma tributária e já planejar o nosso futuro com o nosso to-be. A gente precisa saber qual é o sistema que vai mudar, se o meu fornecedor está preparado para mudar o sistema, se ele vai me atender, se eu sou prioridade para o meu fornecedor, porque vai todo mundo aqui, eu garanto que os RPs aqui, eles são fornecedores de todos, mas quem garante que ele vai me atender com prioridade? Absolutamente nada se eu não adiantar uma conversa com ele, né? Análise dos impactos econômicos e financeiros sobre a projeção de resultado, né? Eu preciso descobrir se a reforma tributária é boa ou ruim para o meu negócio. Normalmente, essa pergunta é do CEO, do CFO, e antes que ele me faça essa pergunta, eu preciso ter essa resposta na ponta da língua. A revisão dos documentos, revisão de minutas contratuais, de compras e de vendas, não dá para a gente esperar, né? Já deveria ter, desde a emenda constitucional, uma previsão ali. Mas tem cláusula de reequilíbrio econômico de contrato. Ok, mas ainda assim, por boa prática, é importante a gente falar como é que a emenda constitucional vai impactar, como é que a lei complementar vai impactar. Isso precisa estar descrito nas minutas contratuais, e se isso ainda não foi feito, bom, eu acho que é necessário correr um pouco atrás para que a gente possa pensar nisso, porque isso lá na frente pode gerar um problema grande, um gargalo grande para o meu negócio. Tá? E justamente em relação à prevenção de renegociações. Evitar a renegociação forçada de contratos em 27. Né? Vamos adiantar esse assunto com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, porque é uma forma da gente se preparar e ter uma transição mais suave da reforma tributária. Ups. As perguntas para serem respondidas, né? Eu gosto bastante, a gente discute isso internamente, né? Bom, primeira coisa é que o time tributário das empresas eles precisam desenvolver uma gestão holística e integrada sobre os impactos na reforma tributária, né? E, internamente, a gente adotou a criação de um comitê com representante de todas as áreas. Então, eu tenho representante da área comercial, representante da área de tecnologia, representante da área de suprimentos, e todo mundo faz parte de um comitê
amplo sobre a reforma tributária. Isso, novamente, reforça a ideia de que é uma reforma do negócio e não apenas tributária, né? Qual que é o impacto da reforma tributária no meu valuation? É positivo ou negativo, né? Muda alguma coisa para o meu negócio? Quer dizer, faz sentido manter lucro presumido? Faz sentido manter filiais? Faz sentido manter centro de distribuição? Tem vários aspectos que precisam ser reavaliados o quanto antes. Qual que é a vantagem competitiva que eu tiro da reforma tributária? Eu tenho redução de custo, otimização de custo, eu melhoro a minha margem, pioro a minha margem. Período de transição já começou, mas o que eu fiz até agora, né, como foi citado, a reforma tributária começa dia 1º de janeiro de 26, com a emissão de novos documentos e o destaque dos novos tributos. Tem muita coisa que já deveria ter sido feita. E se a minha empresa estiver ancorada em benefícios fiscais, né, com o fim dos benefícios e a equalização tributária, ao final, o que vai restar? Vai restar eficiência ou vai restar uma deficiência operacional? E, por fim, né, eu tenho processo e tecnologia suficiente para suportar a coexistência de dois sistemas tributários? É algo que precisa ser avaliado. Partindo aqui para o meu último slide, e é um slide que eu gosto muito e que todas as apresentações que eu faço, eu toco nele, né? Porque, para mim, isso deveria estar no risco estratégico da companhia. Não está, de nenhuma, nem na minha, mas deveria. Valorize o seu líder tributário nesse momento da transição, né? Porque se você perdê-lo, se você perde profissionais chaves, o mercado está altamente aquecido. O custo de reposição de um profissional, de um líder tributário, de um profissional-chave tributário, seja gerente, diretor, vice-presidente, seja lá qual o nome que for, é muito custoso, é muito longo. A curva de aprendizado é muito longa. Quer dizer, se você perde um profissional importante na sua estrutura hoje, que lidera o processo de reforma tributária dentro da companhia, a sua companhia vai ficar à deriva. Tá? E eu estou falando isso por experiência própria, né? Eu tenho uma coordenadora tributária que está saindo no momento onde ela é uma pessoa muito importante na minha estrutura. O custo de reposição dela, a curva de aprendizado de um novo profissional, o tempo de realocação de um profissional é muito longo. Então, valorizem esses profissionais durante o período de transição. A partir de 2033, aí tudo bem, aí vocês podem deixar de valorizar novamente. Eu termino assim a minha palestra. Muito obrigado, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Muito obrigado, Odilon. Acho que um ponto principal, assim, se a gente puder falar em uma linha, né, uma lição muito importante que o Odilon traz é que o assunto da reforma é tributário, mas ela é uma reforma que mexe até no modelo de negócio, dependendo da empresa, né? Bom, eu queria, então, agora passar a palavra para a Paula, que vai trazer a experiência dela aqui também, bastante rica. Bom dia. Eu trouxe aqui 2 slidezinhos só para nortear um pouquinho o que eu gostaria de dividir com vocês, né? E quando eu estava pensando no que falar hoje, eu penso, falando, né? Todo mundo fala, Paula, reforma, né? Desafios da reforma, etc. Gente, reforma tributária, risco a dizer que é mais que um desafio. Eu nem sei o que vai ser isso para as nossas vidas até 33, tá? Vai ser puxado, né? Bom, eu estou no varejo faz 17 anos. Então, é lógico que aqui eu vou trazer um pouquinho mais de inputs para vocês da visão do que vai ser a reforma dentro do ambiente varejista, tá? De atacado e varejo. A gente tem algumas particularidades que eu acho que são bem marcantes e acho que vocês vão chorar comigo a hora que eu contar, tá? Vamos lá. Primeira delas, que eu acho que é especial, e também, né, vocês me ajudam a sensibilizar a companhia, porque o que o Odilon falou é real. Reforma tributária só tem tributário no nome, porque vai muito, mas muito além disso. E começa por onde? Arrisco a dizer que o coração da operação do varejo está num lugar chamado cadastro. Aí vocês vão falar, Paula, poxa, você está aqui para falar de reforma e vem falar de cadastro. Pois é, mas é no cadastro de um item que vai morar todo o segredo do lucro ou do prejuízo da operação de varejo. Porque se eu estiver imputando lá uma tributação equivocada, eu vou estar ou fazendo margem indevida, que ela não existe,
ou tomando um prejuízo, ou achando que eu estou lá vendendo muito bem, o comercial está lá precificando, achando que está colocando uma margem sensacional e está perdendo tudo em tributário. Então, dentro do varejo, acho que não só no varejo, mas o cadastro é um lugar mais importante e vai ser, do meu ponto de vista, e que a gente vem trabalhando na companhia, o coração desta reforma. E qual que é o desafio, né? Agora, com a reforma tributária, com esse olhar de crédito irrestrito, etc. Antes, a gente ficava muito lá pensando, quando tinha crédito, né, de PIS/COFINS, de ICMS, a gente ficava muito centrado no item de revenda, aquilo que eu compro e aquilo que eu vou vender para o consumidor final. Agora, não. Eu vou ter que olhar para todo o cadastro. Então, eu tenho que olhar para fornecedor e entender exatamente qual é o meu fornecedor, porque eu não vou mais tomar crédito com base na alíquota que eu tinha lá, nominal do meu produto, mas sim com base naquilo que ele paga. E, como o Odilon falou, se ele não pagar, eu não tenho crédito. Eu tenho que olhar para os meus indiretos, que é todo o meu uso e consumo, toda a prestação de serviço que está embutida dentro da minha loja, que faz ela funcionar, é a limpeza, é o segurança, é todo aquele fornecimento de logística, é o caminhão que carrega a minha mercadoria, que transporta ela do meu CD para a minha loja. Toda essa pluralidade vai fazer parte da nossa vida e vai ter que ser analisada. Então, o treinamento sobre reforma tem que começar no time que está olhando para esse cadastro e que está lá e que achava que não tinha importância nenhuma dizer se o cara estava no Simples ou não estava no Simples. Agora vai fazer toda a diferença para todos os níveis, né? Então, não só os itens que eu chamo de diretos, que são aqueles que a gente compra para revender ao consumidor final, mas são todos os indiretos que vão agregar dentro da minha operação, tá? O outro ponto, fornecedores, a diversidade de fornecedores, a regionalização, as características. Gente, tem fornecedor que liga para o meu time para perguntar: me mandaram aqui uma ficha de cadastro, que eu tenho que colocar aqui os itens que eu vou vender para vocês. Vocês poderiam me ajudar? O que é NCM? Né? Então, a assessoria, NCM, que é a nomenclatura comum no Mercosul, que é a RG do produto, e que traz ali uma informação que é importante, que vai vincular toda a tributação. Eu tenho um fornecedor regional, que é o meu peixeiro, que pesca lá o peixe e vai vender na minha loja, ele não sabe o que é NCM. Então, a reforma tributária ela vai além da companhia e vai também atingir lá o braço de alguns fornecedores nossos, que têm que ter ajuda para entender o que é esse negócio de reforma tributária. Essa é uma realidade bastante marcante do varejo, né? Outra coisa que também é bastante difícil que a gente lida no varejo, esse é um desafio não só da reforma, mas acho que sempre foi nesses meus 17 anos de varejo, que é a classificação fiscal, que é esse NCM. Porque eu recebo a mercadoria, eu vou vender ela para o meu consumidor final. Eu não produzi aquilo. Então, é claro que a gente, dentro do tributário, está acostumado com classificação fiscal, ou o pessoal, a própria equipe de cadastro, e a gente consegue saber que isso daqui é uma água. Então, o NCM de água é tranquilo. Mas é aquele componente que tem uma particularidade e que a gente não consegue fazer, a gente fica totalmente refém do fornecedor. Então, a gente vai precisar trabalhar muito alinhado com esse fornecedor, porque sem a revisão e esse saneamento do cadastro, eu não vou conseguir tratar a reforma. Pior, sem o saneamento do cadastro, eu não vou conseguir conviver com as duas tributações por este período que a gente ainda vai ter pela frente. Então, o desafio não vai ser só... Paulo, o desafio vão ser os seus 150 mil itens de revenda. Não, vão ser os 150 mil itens de revenda 2 vezes, porque eu vou ter a tributação nova e a velha, convivendo ali por um tempo. Então, acho que a mensagem sobre o cadastro é isso. Eu não sei em suas companhias, não necessariamente varejistas, mas indústria, etc. Cadastro, gente, é o coração. Se vocês não dão ou não deram nunca valor para essa área, por favor, deem. O coração da operação está lá. A informação que nasce boa, correta, com informações que são importantes, fidedignas, vai ser essencial para a operação e vai ser essencial para a vida da reforma tributária, transição e pós. Tá? Outro
impacto, né, que eu falo que é o efeito desconhecido, porque o PL está aí, mas cadê a regulamentação? Está todo mundo esperando, né? E tem um monte de coisa que está aberta. E com um monte de coisa que está aberta, a gente vai fazendo suposições. Então, a gente tem a base atual e a gente tem uma base futura, que ainda tem um sopro lá, um cheiro do que vai ser, mas não tem todas as definições. Então, todo mundo fica cobrando a gente sobre... E aí, Paula, quanto que vai ser a carga tributária? Então, né, tem alguns desafios para a gente firmar qual que vai ser o valor desta carga tributária, né? Por exemplo, o preço de compra se mantém, eu posso fazer alguns estudos. A gente fixa, né, as premissas. Vamos manter o preço de compra. Mas o preço de compra vai se manter, gente? Eu, varejo, sou a última da cadeia. Eu estou antes do consumidor final. Vem uma galera antes de mim renegociando os seus preços e que eu não consigo prever. Então, quando meu CEO, meu CFO viram para mim e falam: e aí, Paula, vai ser melhor ou pior? Eu falo: não sei. Eles: como? Vai entrar em 26. Eu virei e falei assim: você arriscaria dizer alguma coisa? Vocês ficam olhando para mim? Porque não dá para dizer, gente. Não dá, tem muita variável antes. É claro, já alguns fornecedores já estão me procurando e a gente vem conversando, né? Mas eu quando converso com a indústria, a incerteza também mora com eles. Tem muita indefinição. Então, dizer que vai dar tudo certo, vai aumentar, vai diminuir, vai ficar igual, não dá ainda para saber. Não dá. A gente vai... Não vai dar para ser muito preventivo aqui, turma. Vai ser meio no... Vamos aprender na dor lá mesmo, quando as coisas estiverem acontecendo. Tá? Serviços, né? Todo mundo fala: legal, agora crédito irrestrito. Beleza, vamos tomar crédito sobre tudo. Mas o serviço vai ficar mais caro, não vai, não? Vai ficar mais caro. Legal, vou tomar crédito desse serviço. Mas a base aumenta para você tomar crédito. Verdade, mas e o caixa que eu vou fazer antes para pagar esse serviço mais caro? Né? Com aquele crédito que eu não tenho certeza se o cara pagou lá na etapa dele para eu poder tomar. Então, desafio de caixa para as companhias vai ser bastante significativo. Isso sem falar do split payment. Né? Então, acho que só com essa mudança que vai vir, a gente vai ter aumento de preço, no mínimo na prestação de serviço, então a gente vai ter um impacto de caixa aqui. Tá? Bom, e essa vida nova de reforma? Né? A gente não vai falar mais nota fiscal de serviço, a gente vai falar mais nota fiscal de mercadoria, porque a gente vai falar de operação. No varejo, a gente tem alguns outros lugares para a gente olhar, né? E não, acho que não só no varejo, acho que em todos os segmentos. A questão da locação, da sublocação. Nós, dentro dos espaços de lojas, a gente tem muita sublocação para outros lojistas, que a gente chama de galeristas. Também, às vezes, são pessoas que não estão preparadas e que não têm uma assessoria robusta. Então, somos nós que vamos ajudá-los a passar pela reforma, trabalhar a adequação dos documentos. Esse acho que é um ponto importante. Todo mundo que está no ambiente imobiliário, muita coisa vai mudar no ambiente imobiliário, a gente vai ter que olhar para isso, e vai ter impacto, de novo, vai ter impacto. Negociação de ajuste de preço posterior à venda, isso é muito comum. O varejista negocia muito preço em função de performance. Então, são coisas que vão acontecer depois da emissão do documento fiscal. Então, eu vou receber mercadoria no meu centro de distribuição e, a depender da minha performance de venda, eu vou ter um ajuste de custo. Isso também é uma transação que não estava amparada necessariamente por nota e vira uma grande discussão, que eu tenho que travar com os meus fornecedores, porque aí meu fornecedor vai querer nota, e eu não queria fazer nota. Então, fornecedores, aguardem-me, falarei com vocês em breve. Partes relacionadas, que é uma outra realidade. Então, quando você está diante de um grupo econômico, mais de um CNPJ, alguns CNPJs, aquelas figuras, né, contrato de rateio de despesa e etc. Agora, a gente também vai ter, de novo, estamos falando de operação. Operação vai ter nota. Então, é uma outra realidade que a gente vai ter que adequar e vai muito além daquilo, né? Vai mudar.
a alíquota vai ser igual para todo mundo, não vai ter mais uma discussão, vai ter a alíquota base, agora a cesta básica é uma só para todo mundo, é tudo igual. Bacana, simplificou ali, mas eu tenho um outro lugar, um monte de outras operações que não eram atingidas por documentos fiscais, que vão passar a ser, e aí essa realidade toda precisa ser adequada ali bem pertinho, 26, 27, aí dependendo do evento. Tá? Período de transição. Vai ser um parto, né? A gente ficar até 33 com 2 bases tributárias, com 2 rolos de obrigações acessórias distintas. O desafio vai ser imenso. Como o Odilon disse, cuidem bem dos seus tributaristas, eles são valiosos, perder eles agora, nessa altura do campeonato, vai sair caro. Então, o time tributário precisa estar reforçado, porque vai ter muita informação para ser trabalhada nos próximos anos. Um outro ponto, né, que também é uma questão muito particular dos varejistas de uma maneira geral, o fato de ter essa diversidade, essa pluralidade, essa presença em vários estados, com fornecedores regionalizados, é um desafio, é algo que a gente vai precisar se adequar. São muitos fornecedores. Eu, na minha base, só a título de curiosidade, eu tenho de fornecedores de mercadorias diretas 2.700 fornecedores. É muita gente para conversar, é muito contrato para readequar, então tem bastante coisa para fazer. E um outro olhar para o período de transição é a configuração societária dos grupos econômicos, né? Algumas coisas que eram verdades, eram premissas dentro do status quo que a gente tem, né, da atual legislação tributária, vai mudar com a nova configuração. Então, pode ser que CNPJs separados para regionais não faça mais sentido. Ter um CNPJ para prestação de serviço e um outro para revenda, para comercialização, também pode não fazer sentido. Né? Indústria, que tem muito, né? Fábrica, distribuidor no meio, para depois chegar no varejo. Acho que essas estruturas precisarão ser repensadas. Enfim, pode ser por conta dos benefícios fiscais que todo mundo vai perder daqui para frente com a reforma. Algumas organizações societárias, alguns formatos societários existiam baseados nessas premissas de benefícios fiscais, que não teremos mais. Então, acho que tem também um repensar sobre organização, como que vão ficar os ambientes dos grupos econômicos, o que faz ou não sentido tem em termos de CNPJs, tá? De quantidade de CNPJs. É isso. É só uma passada geral aí da minha vida aqui no varejo, mas o que eu acho que permeia a todos, na medida em que eu me relaciono com muita gente no mercado, seja prestador de serviços, seja indústria. Espero que eu possa ter dado alguma contribuição para vocês do que significa a reforma. Muito obrigada. Foi excelente, Paula. Isso me lembrou também, ontem à tarde, na pesquisa que a CVM fez do IFRSS, um dos pontos importantes ali era, para conseguir cumprir a norma, eu tenho o escopo 3, tenho que olhar para o fornecedor. Né? O que a Paula traz aqui é que a gente está tendo um escopo 3 da reforma tributária, que é fundamental. Né? Espero que vocês tenham percebido a importância do que a Paula falou sobre fornecedor, né? Avaliar fornecedores, né? É fundamental aqui. Bom, deixa eu passar, então, a palavra para o Luiz Fernando. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Meu objetivo aqui é tentar reiterar o que foi falado pelos nossos companheiros aqui, baseado em 3 experiências. Né? A Deloitte, ela está como integrante do projeto piloto, então lá a gente brinca aqui, casa de ferreiro, espeto está de ferro, sim, porque a gente também tem que resolver o nosso problema como empresa. A gente tem centenas de trabalhos feitos ao longo dos últimos 2 anos para várias empresas, seja no momento de diagnóstico de questões a serem levantadas, muitas delas já foram faladas aqui, seja até a implementação de algumas ações, que também já deu para mostrar que tem coisas que podem ser feitas, seja na operação, na nossa atividade de outsourcing. Então, a gente tem vários
várias fontes para trazer para vocês de questões que precisam ser atendidas. Então, o que a gente resolveu fazer foi, baseado nessa experiência, falar quais são os pontos que mais aparecem nas empresas de maneira prática. Tá? Então, aqui, como é o princípio desse painel, a gente não vai falar muito do que é a reforma ou ensinar para todos vocês aqui, que acho que já devem saber com bastante detalhe, o que ela significa no nosso dia a dia de tributarista. Vou tentar trazer para vocês o que a gente encontra como necessidade de transformação, reforçando o que já foi falado e vai ser muito falado, que isso, na verdade, é uma transformação de negócio. Né? O mote é tributário, mas a transformação de negócio, assim como a gente teve e continua tendo uma transformação digital, que é uma transformação de negócio, e o mote é tecnologia. Tá? Então, algumas questões que envolvem outras áreas, né, que não a área contábil fiscal aqui, e eu espero que essas narrativas ajudem vocês a mobilizar o time, né, do entorno das empresas para trazê-las para a importância da reforma. Então, começando pela área de sistemas, TI. Né? A gente já mencionou, acho que todos sabem, a questão da nota fiscal, que é premente aqui, pouco mais de um mês, todos terão que emitir notas fiscais com os campos adicionais, e aí é um bom aprendizado. Né? Até início desse ano, todo mundo imaginava que essa modificação fosse uma modificação muito singela. Nota fiscal eletrônica é algo que a gente já tem há quase 20 anos, já se modificou várias vezes a estrutura, então ninguém imaginava que ia ter um impacto mais significativo. Quando começou a vir a regulamentação, as empresas começaram a notar que era um pouco mais complicado que isso, existe uma série de estatísticas, e acho que todos vocês já se depararam com isso, a necessidade de que as modificações sistêmicas para a emissão de notas foram muito mais profundas do que se imaginava. Né? Então, houve uma certa corrida, ainda está tendo uma certa corrida, para a atualização dos RPs, dos sistemas legados de todas as empresas para a capacidade de emissão de nota. O que resolve parcialmente o problema, porque, como a gente falou aqui, esse é um problema em cadeia. Então, não adianta muito se a minha empresa está preparada e consegue emitir nota, se o meu fornecedor não está preparado para emitir nota, isso vai ter um rompimento na cadeia. Então, precisamos aí do time de tecnologia para estar preparado para emitir as notas e para recepcionar as notas dos meus fornecedores. Né? Além disso, como também já foi falado, a gente vai encarar 2 sistemas tributários em paralelo. Né? Uma coisa que a gente sempre fala, né? O que é mais complicado que o sistema tributário brasileiro? São 2 sistemas tributários brasileiros funcionando em paralelo. Né? Então, a gente sempre consegue superar a expectativa. Vai melhorar, provavelmente, lá em 33, mas, como toda transformação, pior antes de melhorar. Né? E isso também põe uma pressão em cima da parte de tecnologia, porque, como já foi falado aqui, você vai ter que lidar com, vou simplificar, com 2 tabelas de imposto diferentes, sendo que não é só tabelas de imposto e alíquota, é a própria metodologia de cálculo que é diferente. Né? Então, isso começa a colocar pressão em como é que você vai lidar com isso no seu dia a dia, no seu RP. Não basta só duplicar as regras fiscais, você vai ter que duplicar até as bases de cálculo. Isso começa a questionar qual vai ser a minha solução. Né? Tem soluções que envolvem duplicação de tabelas, tem soluções que envolvem mecanismos de motor de cálculo externo, tem soluções que envolvem terceirização de parte desse cálculo. Tá? Isso na área de TI. Né? Aí, um pouquinho, já foi falado bastante aqui na área de vendas, precificação. A precificação vai ter um impacto bem significativo. Né? Vou dar um exemplo bem simplório e ilustrativo, mas ajuda a gente a entender. Né? Vamos pegar uma operação bem simples. Um serviço que hoje é vendido por 100, né? Vou simplificar também PIS e COFINS ali, 15% mais ou menos. Então, o serviço sem imposto é 85, o grosso sapato chega a 100. Só me perdoem aí o cálculo bem superficial. O que vai acontecer lá em 33? Um serviço que eu pagava 100 e tinha um custo, em princípio, de 100, porque geralmente serviço nem sempre dá crédito, ele vai começar a custar 108. Por que 108? Você tira os 85, calcula por fora os 27, 28, vai dar 108. Né? Então, vai ter um desembolso de 108, um preço bruto, vamos chamar assim, de 108, e um custo de 85. Então, aí você já tem uma distorção bem grande no que é praticado hoje, no que é praticado no futuro. Como foi falado aqui, como é que isso vai se dar? De um lado, a gente tem a prática internacional, e essa nossa reforma ela aponta para uma prática mais parecida com o VAT internacional, onde quem já teve experiência disso sabe que você vai comprar alguma coisa, o preço é 100, você chega lá
na hora de pagar, vira 100 e alguma coisa, porque o imposto é por fora, né? Aqui a gente não tem isso culturalmente, inclusive tem algumas legislações, como a Lei de Defesa do Consumidor, que diz que o preço tem que estar com o imposto dentro. Então, essa dificuldade de preço líquido, preço bruto, vai impactar muito nas vendas de pessoa jurídica e, principalmente, quando o consumidor final estiver ali na gôndola, como foi falado aqui pela Paula, isso vai dar bastante dificuldade de se entender o que está acontecendo, né? Isso põe uma pressão na precificação como um todo, olhando o pessoal de vendas. Agora vamos para o outro lado, bem parecido, que é a parte de custeio, né? No mesmo exemplo, uma coisa que custava assim, agora custa 85, né? E aí o princípio então eu tive um ganho de redução de custo. Tem que se olhar no caso a caso como é que esse efeito se dá, né? E como é que isso vai se ocorrer ao longo da cadeia, tá? A gente teve, para quem está um pouquinho mais de tempo, um test drive, uma coisa bem simplória que aconteceu quando o PIS/COFINS saiu de ser cumulativo para não cumulativo. Foi alguma coisa que lembra essa situação onde você tinha um imposto sobre receita e passou a ter um imposto não cumulativo, e aí criou-se uma certa discussão sobre como é que isso ia ser repassado no preço, e em alguns casos, principalmente nos casos públicos, como o Odilon falou, se fez muito trabalho de analisar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, não só com base na diferença do preço final, mas da cadeia anterior, porque pode ser que, dependendo do crédito do PIS e COFINS, o preço daquele produto, daquele serviço, ficou mais caro ou mais barato, isso tinha que ser refletido ou tinha que ser neutro. Então, ali a gente já teve uma dificuldade, pelo que eu me lembro, teve uns 2, 3 anos de discussão aí, principalmente na esfera pública, contratos de longo prazo, que se exercitou isso bastante, mas é mais do que a diferença na perna final que eu expliquei aqui, tem todo o impacto na cadeia anterior. Então, aí a gente tem que envolver o pessoal de compras. Já agora, apesar da legislação, né, o PIS/COFINS sair só em 27 e você ter de 27 até 33 mudanças parciais nisso, agora, 26, talvez seja o momento onde você vai aproveitar esse período de teste e entender como é que isso vai funcionar entre você e o fornecedor, com uma alíquota que não vai gerar recolhimento, em princípio, vai ajudar você a acertar seus processos, tá? Sem sair muito da área de compras, vamos agora para a área de logística, principalmente as empresas que têm cadeia logística longa. A gente mencionou aqui, hoje a lógica da cadeia logística brasileira ela é toda tributária, tá? Por isso que você tem fábricas em estados longe dos mercados consumidores, tem centros de distribuição em lugares que talvez não façam muito sentido, porque acho que todos têm a experiência de que, ao fazer isso, o benefício fiscal paga a dor de cabeça logística, né? Isso é uma coisa muito típica do Brasil, que vai acabar com 2 institutos importantes. Um é, como já foi falado, o imposto ser no destino e não na origem, o que tira a capacidade de atração de estabelecimentos, sejam distribuidores, sejam fabris, né? Ou até mesmo de centros de serviços específicos, compartilhados, ou locais de autoatendimento de serviço para cidades ou estados específicos, e começa a fazer o sentido econômico, que já foi mencionado, o Odilon mencionou, que é uma lógica bem diferente do que a gente está acostumado, mas é uma lógica que em qualquer outro lugar do mundo faz sentido, onde você coloca a sua atividade onde faz mais sentido econômico. Isso vai fazer uma mudança bem grande na nossa cadeia de fornecimento, né? Isso começa a acontecer em 27 e vai ficar bem forte lá em 29, mas todos sabem que essa mudança de cadeia de fornecimento ela não acontece rapidamente. Tem uma questão estrutural importante e também tem uma outra questão importante que permeia todas essas questões, é que não só a sua empresa vai estar fazendo essas análises e se mexendo, como a sua cadeia de fornecimento e a sua cadeia de clientes também vai estar fazendo essa análise. Então, é um cenário dinâmico, né? Precisa ter uma certa orquestração que não é tão fácil assim. Mas falamos aqui do pessoal da logística que devia estar nessa conversa. Geralmente, quando o pessoal da logística entende isso, ele participa bastante. Mais um outro time que talvez precise estar nessa conversa é o time da tesouraria, né? Uma coisa que a gente viu em todos os nossos estudos, todas as nossas análises, é um impacto significativo no fluxo de caixa. Porque, embora todo mundo fica feliz com o crédito ser de base ampla, você adianta o valor antes, né? Isso sem entrar na questão agora do split payment, mas já começa a ter esse efeito. Então, você tem crédito de imposto, mas você paga esse imposto para tomar o crédito, sem contar também o risco da inadimplência. Não há nenhuma
numa situação que a gente tenha visto que o fluxo de caixa tenha melhorado para as empresas. Ele geralmente piora ou piora muito. Tá? E isso varia de acordo com os 7 anos de implementação. Isso não tem um impacto grande no início, depois ele varia um pouco. Então, o time de tesouraria, toda a parte de financiamento da empresa, deveria estar nessa conversa para entender isso. Isso se desdobra em prazos de pagamento de fornecedores, prazos de recebimento de cliente, porque lembrem que o imposto ele vai ser um imposto que é mais financeiro do que contábil. Né? Hoje o imposto é contábil, você toma o crédito, controla ele contabilmente. No futuro ele tem uma parte muito mais importante, que é a financeira de pagamento. Então isso vai afetar bastante o fluxo de caixa das empresas. Não, mais uma vez, não tem nenhuma empresa que não tenha sido afetada. Isso, um impacto grande no primeiro momento, um impacto significativo daí em diante, o que traz o time de tesouraria para essa conversa. Tá? E, dependendo de cada empresa, esses pontos estão comuns em quase todas ou em todas, né? Isso se desdobra em várias outras situações. É difícil você encontrar uma área que não tenha que participar dessa conversa. A gente foi mencionado aqui a parte jurídica por toda a discussão de contratos, até o exemplo que a gente dá, que talvez seja o mais distante, né? E o RH? Não, o RH não tem nada a ver com isso. Tem, porque o principal crédito dentro da área de folha é justamente a parte de benefícios, né? Plano de saúde, que para dar crédito precisa estar registrado no acordo coletivo. Então, o pessoal do RH tem que estar envolvido, senão você perde um crédito significativo, talvez o mais significativo da sua folha de pagamento. Então, o objetivo aqui foi tentar dar uma visão geral sobre quais são as questões que todos vocês vão ter que falar com seus pares e trazer pessoas de outras áreas para participar dessa discussão. Acho que cabe o pessoal da área tributária financeira ser o orquestrador disso, porque é daqui que vai sair as premissas do que tem que ser feito, mas como vai ser feito tem que ser, obviamente, envolver quem são as pessoas especialistas. Né? Isso passa por uma revisão muito profunda de processo, né, de plano de negócio, né, de sistema. A gente falou, todas essas mudanças estruturais vão ter que, em algum momento, estar incluídas nos sistemas das empresas, né, e, obviamente, das pessoas que precisam estar treinadas e aprender a fazer isso, seja na área tributária, seja em todas essas áreas onde você vai ter que discutir isso no caso a caso. Então, o objetivo foi dar essa visão geral, né, dar os exemplos. Tenho certeza que na empresa de vocês, no mínimo 2 ou 3 ou 4 desses exemplos são aplicáveis e talvez o que a gente explicou aqui ajude a vocês a mobilizar a alta direção da empresa para poder trazer ela para a conversa, porque a gente sempre, quando está interagindo com a empresa, a gente fica mais tranquilo quando você tem lá a alta direção, o CEO ou o CFO dizendo isso aqui é um problema de todo mundo, não é só da área fiscal, não é só da área financeira. Aí você fala, bom, pelo menos agora todo mundo está no barco ao mesmo tempo, então a solução deve sair. Se isso não acontecer, aí eu acho que o caminho é bem complicado e bem difícil. Tá? Então, agradeço aí e aguardo as perguntas. Muito bom. Foi um verdadeiro passeio pelos departamentos de dentro das empresas. Eu acho que deu para ficar mais claro ainda como a reforma tributária está afetando, né, individualmente os diversos setores ali dentro da empresa. E também o Luiz Fernando tocou num ponto da tecnologia. Essa também é uma reforma tecnológica, né? Porque se do jeito que estão vendendo para a gente, se tudo funcionar efetivamente, a gente tem desde o split payment, que assim eu pagando o meu fornecedor, eu não preciso nem me preocupar com o imposto, o próprio meio de pagamento vai fazer isso, até a apuração assistida, que eu ainda tenho sentido um certo receio das empresas de confiar na apuração que vem lá, né, na pré-preenchida de apuração de BS-CBS, mas, enfim, é um instrumento que a gente tem. E isso me fez lembrar que eu acho que foi a primeira vez que eu vi sobre tecnologia na reforma, foi numa reunião da Abrasca, a Alessandra trouxe esse ponto. Ela virou e falou assim, vocês já pararam para pensar o nosso sistema, o que a gente vai ter que fazer? E aí todo mundo começou, bom, eu tenho que já pôr o pedido no TI agora, porque demora 6 meses, 8 meses, né, para ser atendido na ordem aqui, a gente tem que colocar isso agora. Isso acho que era começo de 24, lá quando a gente teve a aprovação da lei. Então, nada melhor do que ouvir a Alessandra mais uma vez sobre esse assunto, alguém que tem bastante experiência também a respeito. Obrigada.
E bom escutar depois, falar depois dos colegas todos, porque a gente já tem um contexto um pouco melhor, né? E eu brinco que eu estou numa empresa que é um animal esquisito. O Mercado Livre, ele é tudo e mais um pouco, gente. Ele é tecnológico, ele é logística, ele é varejo, ele é aéreo, Eds, e vem mais coisa. Então, vamos que vamos, e tem que tomar esse fôlego, né, da gente saber para que lado que vai. A reforma, eu acho que a gente tem um divisor bastante importante, que foi os primeiros anos de advocacy. Eu estou vendo aqui gente que atuou bastante na reforma e ajudou esse texto a chegar até onde chegou. Eu falo que não é a melhor reforma, mas é a reforma do possível. E a gente tem que trabalhar em cima deste possível. E que fase nós estamos? Eu vou contar um pouco como é que a gente está no Mercado Livre, tá? Considerando que a gente é o bicho esquisito, que tem um monte de coisas ao mesmo tempo. Acho que o Luiz colocou um ponto muito bacana, que é pensar em departamento. Paulinha trouxe também a parte de cadastro, o Odilon falando sobre negócios. E, no final do dia, juntando tudo, é um pouco do que a gente está vivenciando lá no Mercado Livre, que é segmentando os nossos negócios e avaliando qual é a melhor combinação deles. Será que essa reforma hoje, do jeito que está, a gente sobrevive ao final de 33? Este modelo hoje, com todas essas variáveis, ele é suficiente para manter nossa escala de crescimento? Acho que essa é a pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias. Nosso negócio está firme para se manter como está proposto? E um dos pontos que a gente tem usado bastante, tecnologia. A inteligência artificial, para a gente, tem sido uma ferramenta fundamental. E aí eu explico onde ela está entrando agora para a gente. Nós estamos criando... Imagina que a gente tem um volume bizarro, gente, de notas e cenários. São milhões e milhões. Não posso dar muita informação, porque a gente está bem na semana de Black e tudo mais, mas, olhando para o ano passado, em um dia só, a gente emitiu mais de 100 milhões de fretes em um dia só. Então, é um número muito, muito grande, e é o tamanho que o Mercado Livre vem assumindo dentro do país. Bom, diante disso, por mais que eu goste, e tenho certeza que os nossos queridos times de tributários são importantes, não há recurso suficiente. Nem que a gente contrata uma galera imensa, a gente não vai ter capacidade suficiente para testar, para validar, para enxergar comparabilidade entre cenários simultâneos. Como é que a gente vai fazer isso no final do dia? Então, o que a gente está fazendo agora? A gente está criando e ensinando a nossa IA, porque tem ainda gente que acredita que IA já vem sabida. Não, ela não vem, gente. Ela tem que aprender. E, para aprender, ela tem que treinar. E isso leva tempo. A gente tem que pegar como é o as-is e começar a trabalhar num to-be, mesmo, Paulinha, que não seja o melhor to-be, mas é o que a gente tem agora, e começar essa trajetória. Então, o que a gente tem feito ao longo desse momento? A gente está trabalhando junto com o time de IT, deslocando essas pessoas já com esse speech, que a IA ela tem papel fundamental na consistência dos cenários novos. Para quê? Para que a gente possa saber se a gente está no ponto ótimo, tanto para a caixa quanto para negócio, daquele cenário que foi escolhido. Aquela combinação de negócio, ela realmente é a mais apropriada? A gente vai ter que pensar se a gente mantém apartado ou a gente muda a estrutura societária e forma uma nova vertical. Então, isso também vai ser do nosso papel de trabalho, repensar a estrutura societária. É fundamental que a gente repense os negócios, como eles vão ser reposicionados. E a IA, além disso, ela faz os testes, e o mais divertido é ela que começa, se você ensina, você começa a compartilhar com ela, ela te dá insights também. Chega a ser surreal algumas coisas, mas é fato, gente. Eu acho que a IA não está aí para tirar as pessoas das cadeiras, mas as pessoas que não têm o contato com elas, essas sim, serão movimentadas por quem sabe fazer. Então, eu acho que a gente tem que colocar esses alertas no time, pensar como que eles também se integram e ingressam nessa dinâmica, e lembrando que ela vai ser uma ferramenta fundamental nesse período de convivência, que, por mais que a gente queira, tem escassez de mercado. A gente não tem hoje uma banda de reserva
de capacity no mercado hoje para falar, bom, eu preciso de 100 bons tributaristas para validar 150 cenários de testes simultâneos para convivência. Isso não existe. Nenhum BPO hoje consegue montar. Então, eu acho que a gente tem esse modelo de IA. E o que é mais bacana, esses insights que eu estou falando, que ela consegue compartilhar. Eu não sei, acho que muitos de vocês já tiveram a experiência de trabalhar com Copilot, que é uma das IAs que também sugere, e dá para trabalhar com ela já com esse modelo, para ela fazer sugestões até de como você combina os negócios. E aí, combinando o negócio, você sabe se aquela variável ela se mantém ou se você vai ter que fazer algum tipo de acerto e ajuste. Um ponto importante, além dos times tributários, são super fundamentais, o time de contabilidade e time de FP&A, eles precisam integrar nessa discussão para a compreensão dessa distribuição de negócio. Como é que vai ser a contabilidade? Como é que vai ser também a projeção de plano de negócio? A gente fala muito em o ano teste de 26, mas, na verdade, se a gente já fizer prospectivamente nosso plano de negócio, a gente já tem vários cortes que causam até elementos que mudam o ITR e podem até gerar DTA nas empresas. Tenho alguns queridos que estão aqui na mesa que já me ajudaram muito aí nessa visão de DTA e que vai ser uma realidade se a gente for pensar daqui para frente nos custos que a gente vai ter, nas antecipações de caixa, e lembrando que todo mundo tem por mais que sejam negócios diferentes, todo mundo concorre por uma coisa só, que é capital. Capital é o mesmo para todo mundo. Quer queira ou quer não, todo mundo está disputando capital. E isso tudo tem um custo que vai estar afetando o seu negócio e você precisa saber qual o tamanho disso no seu final do dia do seu lucro. Se você dá conta, se o seu negócio dá conta de assumir mais esse pedaço, que até então não era uma realidade. A gente tem que... Acho que um exercício bom que a gente também está fazendo, e com essa visão de Copilot e de IA, é quanto desse crédito hoje ele contribui e alivia a caixa. Qual é a proporção que eu tenho hoje? Quanto que eu deixo de captar nessa base de juros, que a gente tem aí uma Selic impressionante, mas é o que é, e fazer essa calibragem. Então, isso também dá uma percepção que o time de tesouraria integra mais e começa a compreender como ele também passa a ter uma mecânica e uma ferramenta de percepção de quanto vai custar esse caixa em 27. Lembrando que a gente não se financiava para isso. Até então, imposto, a gente se financiava ali no seu conta corrente, Suas compras e suas vendas eram suficientes para você fazer seu pagamento líquido e tudo bem. A partir da reforma não será mais assim. E aí, dou um passinho para trás também dentro do nosso negócio, dentro do ecossistema Mercado Livre, a gente tem um pedaço muito grande de marketplace. E aí começa a criar alguns alertas, Uma boa camada do marketplace são empresas do Simples Nacional. E essas empresas, a gente tem uma temática, a gente está criando um grupo de trabalho também, que a gente está com outras plataformas também, para ajudar na democratização desse conhecimento que hoje a gente está discutindo aqui, num grupo seleto, com empresas que têm um grande porte, mas e essas outras menores? Como é que elas vão se fundiar? Pensando que microempresa hoje, gente, no marketplace, quando você compra lá no Mercado Livre, gente, tá bom para comprar, hein? Essa semana está bem bacana. Vocês clicam no Mercado Livre e vão comprar uma peça, um óculos, enfim, qualquer coisa. Muitas daqueles cliques são para empresas de pequeno porte. São microempresas. E que estão muito distantes dessa discussão. E que, se a gente faz um exercício mais duro, um teste ácido em cima do que a reforma vai produzir, muitas dessas empresas não param em pé mais. Elas deixarão de existir. E o mais triste disso tudo é que isso está correndo ao largo do dia a dia. Porque aquela pessoa que está à frente da microempresa está preocupada com estoque, com caixa, com o que ela tem que viver, ou seja, ela está lá fazendo o leãozinho dela sobreviver mais um dia. E isso não está fluido na comunicação. Então, acho que uma coisa que eu gostaria de propor para todo mundo que está aqui é pensar como que vocês podem, em suas empresas, ajudarem nesse ecossistema. E isso eu não falo pensando em Mercado Livre, gente. Eu falo pensando em Alessandra Cidadã.
como é que a gente ajuda as outras pessoas que não estão no nosso ecossistema a entenderem qual é o impacto real da reforma para aquela continuidade dessas todas as influências que elas fazem socialmente. Se você pensar hoje, quando a gente olha IBGE, um dos maiores empregadores são eles, são os micros e pequenos, que estão muito distantes sobre isso. Então, até pedindo depois para o Pablo não está aqui, mas falar com a Brasca, para fazer um projeto também, ali junto com o SEBRAE, para ajudar. Eu acho que faz sentido a gente ter esse papel, é um papel nosso, papel de pessoas que têm acesso à informação, como é que a gente democratiza a informação de forma fácil, que as pessoas consigam entender o que vai acontecer com elas, e isso parte para as microempresas e também para os nossos clientes consumidores finais. Eu acho que a gente vai ter um choque de realidade muito duro. Um dos agentes, você não colocou, Luiz, mas eu acrescentaria que o time de consumerista tem que estar colado na reforma. Eu acho que varejo... até um dia desse, eu estava no varejo que tinha loja. Eu estou dando graças a Deus que eu não tenho. Porque eu acho que a gente tem um papel triste aí, que quem viveu loja, quem viveu nota fiscal eletrônica vai se lembrar que quando a nota fiscal eletrônica foi criada e tinha DANF, tinha uma fila bizarra nos mercados e nas lojas. Na época, eu estava em loja de celular, estava na Claro, que as pessoas queriam a nota fiscal. Você falava, não, querido, mudou. Não, mas eu não quero, eu quero a nota. E quem avisou para mim, que cliente, que mudou? E quem ficou com o ônus de explicar para o cliente? Fomos nós, empresas. E eu não tenho dúvida que a comunicação da reforma também recairá sobre nós. Então, a gente tem que pensar muito num plano de comunicação externo. Eu acho super importante a gente falar com o fornecedor, super importante a gente falar com nossos times internos, mas mais importante ainda é comunicar com nossos clientes. Eles vão ter que aprender essa nova sistemática. A sua cliente que entrava com R$100 no Grupo Mateus, ela não estava nem aí, ela saía com R$100 comprados. Agora, ela tem que lembrar que, potencialmente, ela entrará com 100, 30, ela tem que deixar de reserva para comprar 70. Uma conta boba aqui, só para a gente fazer, mas é isso. Só que o nosso povo não tem essa educação financeira e não tem essa educação de saber aonde vai chegar nesse limite, né? Então, eu acho que, para não consumir mais o tempo e tentar contribuir, eu acho que alguns elementos importantes. Pensem na reforma como uma reforma, sim, tecnológica, com muita oportunidade de usar, de fato, a inteligência artificial como um acelerador de melhorias, revisão de cenários e comparativos para projeções de PNL e tudo mais. Pensar muito fortemente nesses elementos de Copilot, junto com os times de FP&A e contabilidade, para melhorar o board da companhia, munir mais de decisões estratégicas, até porque a gente sabe que a gente disputa com o negócio o tempo inteiro. E, por último, e não menos importante, o que é que a gente pode fazer, pensando que nós estamos todos em uma situação de muito privilégio por ter acesso à informação, como é que a gente apoia a sociedade e como é que a gente faz a reforma, de fato, alcançar a justiça social. Obrigada, gente. Muito bom, Alessandra. A Alessandra traz um ponto importante, mais um, né, na questão da reforma, mas que é uma reforma que mexe com cidadania mesmo. A gente vai ver agora o que está ali, né? Como consumidores finais. Às vezes, no meio da cadeia, isso não faz tanta diferença, porque eu vou tomar crédito e acaba ficando por isso. Mas, para o consumidor final, isso vai fazer um grande efeito, né? Olhar ali quanto tem de imposto. E aí, como estamos integrados com o painel de ontem. Sobre o IFRS Sustentabilidade, a Vânia falou do convênio entre o CBPS e o SEBRAE para a informação das micro e pequenas empresas com relação à sustentabilidade. E tem tudo a ver essa integração para fins de reforma tributária também, né? Bom, chegaram aqui algumas perguntas, eu já tinha algumas na cabeça, a gente tem algum tempinho ainda. Da mais geral para mais específica, tem uma questão aqui bastante importante, falando o seguinte, que ainda falta muito de norma, né?
A Paula até colocou, né, estamos esperando o regulamento. Eu, como vários de vocês devem ter ouvido, que sai este ano ainda, revivendo meados dos anos 90, em que entre 25 e 30 de dezembro a gente tinha uma lei tributária. Parece que sai o decreto, o regulamento da CBS, por enquanto, né, porque é federal, e que deve ter entre 700 e 800 páginas. Então, o time de tributarista prepare as férias entre Natal e Ano Novo para ficar lendo o regulamento. E a pergunta é nesse sentido, né? Tendo em vista que ainda faltam regras mais específicas, que ainda faltam orientações mais específicas, e aí eu queria ouvir a experiência dos 4 aqui. Quais são os cuidados essenciais para evitar um retrabalho e garantir uma implementação eficiente? Quer começar, Odilon? Vamos pela ordem. Vamos lá. Só lembrando, a emenda constitucional, 132, ela foi promulgada dia 23 de dezembro de 23. Então, provavelmente vai ser o segundo Natal e Réveillon que nós, profissionais da área tributária, teremos a felicidade de ter uma mudança tão significativa no ordenamento tributário. Essa questão da antecipação, desde que a emenda constitucional foi aprovada, sempre foi um desafio, inclusive, interno. As áreas, a área de TI, o FP&A, a área contábil, todas as outras, sempre questionaram muito as ações que a gente propunha, justamente pela falta de uma regulamentação um pouco mais clara. Mas o fato é que, se a gente ficasse esperando sair alguma coisa, a gente sairia muito atrasado. E a gente saiu com o To-Be, que era possível sair com o To-Be com base na legislação que a gente tinha até então. Quando a Lei Complementar 214 foi publicada, a gente só ratificou aquilo que a gente já tinha antecipado, e muitas das coisas que a gente precisava modificar já tinham sido feitas, ou ao menos propostas. Nem tudo a gente consegue fazer, porque, por exemplo, uma mudança de um RP é algo muito significativo. Mas, na minha opinião, eu acho que, com base, né, a emenda constitucional era realmente a moldura, né? A Lei Complementar 214 veio à tela, agora falta a pintura. Com base nas informações que a gente tem, a gente consegue executar e se antecipar em relação a muitos assuntos. Se a gente for olhar a cadeia de fornecedores e clientes, tem muito trabalho que já pode ser executado, a gente não precisa esperar absolutamente mais nada. Muito bom. Bom, pode seguir, então. Passamos todos? Tá. Então, só para... Não, vamos ver a experiência de todos. Sim. Então tá bom. Bom, só para falar de retrabalho, eu acho que a gente, mais do que nunca, é se apoiar em tecnologia. Então, fazer cockpits que você possa remanejar, redirecionar, faz todo sentido agora. Eu acho que cuidado, eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande com quem está fornecendo, e agora tem muita gente vendendo sonho, né? Algumas aplicações que você coloca lá seu dia a dia, põe um percentual, já roda, dá a eficiência lá, pau. Quanto você tem que, inclusive, tirar do seu residual, né? Como se isso fosse uma métrica que você criasse um racional tão único que fosse para todos os negócios. Então, acho que a gente tem que ter cuidado, né, para não cair nesse tipo de conto. E a gente ter capacidade de fazer esse tipo de ferramental, onde a gente se passeie muito em cima da contabilidade, junto com o time de FP&A, pilotar isso conforme for a métrica que vai chegando. A gente sabe que tem mais coisas para vir, o que eu concordo com o Odilon, que a gente já tem uma boa estrutura, mas para não ter retrabalho é ter um cockpit versionado, não ser nada fixo, né? A gente precisa, sim, de uma ferramenta com dinâmica. Muita gente fez, eu lembro que foi a bom e velha Excel no início, mas acho que a gente já tem que procurar outras ferramentas para que ajude o nosso time, inclusive, a ter mais percepção e mais feeling em cima do que vem pela frente. Então, minha dica que a gente está fazendo aqui, e é uma realidade que a gente está enfrentando, é ter um cockpit mais fácil e dinâmico de inserir as variáveis.
Eu acho que, claro que a regulamentação que virá ela vai ser importante, mas o que é estruturante já pode ser feito, né? Então, o que temos priorizado é aquilo que é estruturante, que são os modelos. Então, os modelos eles já podem ser colocados no plano, toda a base tem que ser estruturada, saneamentos, etc. Isso está a todo vapor, porque, independentemente da regulamentação, isso já é possível fazer. Então, o foco, por enquanto, tem que ser no que é estruturante. Bom, só para complementar, eu acho que a gente está acostumado a fazer projetos, né, onde você tem o to be, né, determinado, né? Então, é muito mais fácil você ter um projeto onde você sabe onde você está e onde você vai chegar. E, geralmente, projetos são assim, a gente está acostumado com isso a vida toda. Não é o caso. Esse projeto é um projeto que já começou e deve acabar depois de 33, então não, e com um horizonte não só de tempo, mas de o que vai acontecer, que é incerto e vai continuar incerto. Então, se a gente for depender acabar com a incerteza para fazer alguma coisa, a gente não vai fazer nada nunca, porque a incerteza vai perdurar até 33 ou talvez até um pouco depois, né? Então, o que a gente, acho que eu posso agregar aqui tem metodologia própria para você fazer isso, né? Você vai fazer uma metodologia Design Thinking, onde você vai poder pegar o que você tem de certeza e agir no que você tem de certeza. No que você tem de incerteza, você fica preparado. O que você não sabe, não há o que fazer. Vou dar um exemplo bem básico, né? A gente falou isso aqui do split payment, que é um negócio bem diferente. Falar agora sobre split payment, o que ser feito, é perda de tempo, porque ele está muito geral e ele é muito estrutural para a gente falar agora. Então, você deixa ele lá, espera quando chegar a legislação e faz alguma coisa a respeito. Falar sobre nota fiscal já está atrasado. Então, ao você aplicar a metodologia, né, com as ferramentas que foi falado aí pela Alessandra, né, que existem várias, não só de análises quantitativas como qualitativas, para te ajudar a priorizar o que você vai fazer. Compartimentalizar o que já dá para ser feito, o que você deixa preparado para fazer assim que possível, e do que você não precisa se preocupar porque não tem definição. Então, acho que é esse tipo de abordagem que tem que ser dado, e com ele você consegue fazer muita coisa, sempre tendo na cabeça que a gente precisa se antecipar, porque tem um grau de incerteza muito grande e que isso vai, de vez em quando, gerar retrabalhos ou ajuste de curso. Isso acho que não é evitável, mas é mitigável na medida que você consiga fazer um planejamento nesse sentido. Muito bom. Eu vou pegar 2 ganchos que você deixou aí. O primeiro sobre nota fiscal, que é uma dúvida também recorrente, né? Falando, não, vamos esperar o regulamento para ver a nota fiscal. Bom, nota fiscal, a legislação, se é que eu posso dizer legislação, está vindo por nota técnica, né? Vale. Vale. Né? É a parte tecnológica, vamos seguir a orientação de nota técnica. E o segundo ponto do split payment eu achei interessante, porque, realmente, a gente nem sabe quando virá, se virá o inteligente, o super inteligente, ou aquele que não é inteligente, né? Como é que vai ser exatamente isso? Mas tem uma pergunta interessante aqui, que talvez o split payment ele tenha que ser previsto, né, para fazer esse impacto. E eu queria ouvir, mais uma vez, os 4, e aí, ao contrário, começa daqui e vai para lá. Já dá para medir, pelo menos simular, eu vou colocar aqui, essa medição de custo financeiro referente às alterações do fluxo de caixa? Então, por exemplo, se eu fizer uma previsão de split payment, eu consigo já fazer isso? E vou além, que aí é a pergunta. Vocês, na experiência de vocês, conseguiram fazer já essa simulação? E, se sim, né, qual seria o resultado? Vou começar, a resposta objetiva, sim, e a grande palavra que está aí é simulação, né? Nós, como background de contador e tributarista, a gente está acostumado a ser muito apegado ao detalhe e à precisão, né? O pessoal gosta de ir até o centavo, né? Então, a gente tem muita dificuldade cultural de lidar com algo que muda de acordo com o tempo, né? E acho que isso é o caso, né? A simulação você consegue, com base em premissas, as melhores que você tiver no momento, chegar na conclusão de qual é feito. Significa que é esse o valor? Não, a única coisa que a gente tem certeza é que não é esse o valor. Vou dar um outro exemplo, a gente fala de simuladores de carga, de cálculo de imposto, né? Quantitativo, e você fala, mas é essa a carga que eu vou ter? Não, com certeza não, mas tem uma boa ideia de
que é relevante e o que não é. Tá? Então, acho que dá para fazer, e a palavra-chave da pergunta é simulação. Simulação ela é com base em premissas, você tem que atualizar ela na medida que as premissas vão mudando, e dá para você ter uma noção do que é necessário, se é 1.000, 1 milhão, 100 milhões, e começar a ter metodologia de mitigação. Calcular, nós já calculamos internamente, mas, como o Luiz falou, com algumas premissas, né? E o que a gente fez é não dividir esse modelo, que não internamente, para discussão, porque me parece que ainda é cedo para dividir. Embora eu já tenha, inclusive, investidores que perguntam para a gente, como é que vai estar o impacto pós-reforma? Eu tenho sido cautelosa em segurar por conta dessas premissas que a gente é obrigado a escolher para poder simular alguma coisa. Então, impacto em caixa vai ter, a gente já tem alguma visão, mas, de novo, também, no caso do varejo, eu tenho um pouco de dificuldade de prever o que eu vou receber pela cadeia, né? Então, quando eu fixo as premissas de entrada, eu não consigo mensurar o que vai vir antes. Tem muita gente vindo antes de mim para o preço, para definir meu preço de compra. E aí, por conseguinte, vai impactar naquilo que eu vou vender. Então, a gente já tem uns ensaios a partir destas premissas e a gente tem criado derivadas desses ensaios para repensar algumas coisas, mas ainda não para dividir. Então, não está maduro para dividir. Boa. Bom, para ajudar aqui, a gente tem uma fintech dentro do Mercado Livre, o Mercado Pago. O que a gente tem feito? A gente começou a fazer já... Quanto que nos custa criar esse arranjo de pagamento com split? Que acho que tem um ponto... Antes de você fazer essa conta, para quem tem que ter o meio de pagamento, a gente tem que também pensar em como a gente vai criar e fazer as conexões, né? Que essa conectividade que você tem para fazer o split, depois se comunicar com o Serpro, que vai depois fazer essa leitura, passar isso depois para o comitê, e isso tudo ser fluido, sem fricção com o cliente, pensando que a gente faz isso em frações de segundo, essa métrica não é tranquila de se fazer, tá? Então, o que a gente está fazendo agora? Quanto essa métrica de frações de segundo é possível ser mantida se a gente tiver que entrar mais um agente no split de pagamento? Porque pensando, todo mundo fala, não, mas isso já acontece, né? Quando você recebe, você já faz o split ali na hora, né? Para a plataforma, para o cartão de crédito, o que vai ficar para o seller, sim, pero no mucho. Porque, na verdade, isso tudo é feito numa segunda etapa. Aquela primeira ali do split com a bandeira, sim, ela é fato. Mas este modelo entre o agente governo tem uma outra consequência que é mais pesada, que a gente envolve tecnologia e nova modelagem de combinação e arranjo de pagamento. Então, para quem está com essa dor, gente, compartilho e choro junto, porque não está fácil, a gente está discutindo bastante ainda. Eu acho que a gente está encontrando caminhos, mas é uma parte sofrida que a gente ainda vai ter que discutir bastante com o governo e com os agentes que estão envolvidos. E o segundo ponto, eu acho que é esse de simulação e ensaio, eu acho que é fundamental a gente fazer, e principalmente para quem tem FDICs, quem faz risco de sacado, lembrar que a gente vai ter essa variável aí, e isso muda muito as características dos FDICs. Então, para quem está fazendo, colocar esse pontinho de atenção para relembrar isso no seu mapeamento e repensar junto com os times internos. Bom, acho que minha fala passa por tudo aquilo que já foi comentado. Eu não tive a mesma sorte que a Paula, mas, brincadeiras à parte, obviamente o varejo traz uma complexidade que o meu setor não traz. Então, eu já tive que dar uma resposta muito mais assertiva em relação dos impactos da reforma tributária sobre as projeções de resultado da companhia, né? E como é que a gente fez isso? Bom, ensaios, como foi dito, né? Muitas simulações, muitos cenários. Uma das coisas que foi bastante interessante que a gente fez foram pegar os anos anteriores fechados, 2023, 2024, e simular todo o impacto da reforma tributária na cadeia de entrada e na de vendas, para a gente avaliar a carga tributária, qual seria a variação, se a gente teria um custo tributário adicional ou não. Isso, para o nosso negócio no segmento de energia, deu super certo. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que fazer simulações é super importante. No setor de energia, por exemplo, eu não tenho uma base de crédito muito ampla. Então, aquilo que eu vender para o meu cliente, né, eu vou precisar receber para quitar o meu débito de imposto. Não tenho tanto crédito da minha entrada.
Eu não consigo compensar todo o meu crédito com todo o meu débito. Então, isso impacta severamente o fluxo de caixa da companhia. Então, eu acho que vai depender de setor para setor, mas, sem dúvida nenhuma, é necessário fazer uma série de simulações que já podem ser feitas. Muito bom. Temos pouquíssimo tempo. Eu queria fazer 3 perguntas bem rápidas, bem práticas, mas que é algo que fica circulando na nossa cabeça. Não, pode deixar o microfone lá, o Odilon já se livrando do microfone. Faz na volta de novo, do Odilon para cá. 3 perguntas muito rápidas. Primeiro, as companhias deveriam, e as empresas de você, bom, você dá a sua avaliação como auditor, as companhias deveriam, e a de vocês, vão ter alguma nota explicativa sobre como está o movimento, né, a preparação para a reforma? Essa é a primeira pergunta. Segunda, quando nós contabilizamos o crédito fiscal? É no momento da compra ou é no momento do pagamento? E a terceira pergunta, temos receita bruta ou temos receita líquida? Onde fica o imposto? Difícil, né? Eu já até esqueci a primeira, mas vamos lá. Difícil. De trás para frente, né? Há uma grande discussão em relação à parte contábil, né? Como é que a gente vai fazer essa contabilização, né? Desde o início, desde a primeira análise da emenda constitucional 132, eu sempre, na minha cabeça, sempre foi muito claro que a contabilização e o controle seria através de contas patrimoniais, ativo e passivo do crédito. Tá? Com isso, a receita bruta tenderia a cair por conta da extinção do PIS/COFINS. Não muda absolutamente nada em relação à receita líquida. Essa sempre foi um cenário muito claro na minha cabeça. Agora, a contabilização do crédito, né, se ele vai ser no pagamento, se ele vai ser na venda, se ele vai ser na compra, é algo que a gente ainda não conseguiu definir. Bom, o que eu estou pensando, o que eu estou imaginando que a gente vai precisar fazer? Ter contas transitórias. Tá? Eu vou ter uma conta de registro de crédito transitório, mas não validado, e vou ter uma conta de crédito validado, que, em teoria, vai ter que ter uma interface ali com a minha apuração assistida. O melhor dos mundos é que as coisas se conectem, né? O nosso sistema, a nossa tecnologia interna, ela possa conversar com a apuração assistida para que exista essa validação do crédito, e aí o meu crédito sai de uma conta temporária para uma conta, de fato, concreta, onde eu posso fazer a compensação entre débitos e créditos. Eu acho que eu estou seguindo por nessa linha de raciocínio. Tá? Em relação às notas explicativas, que foi a primeira pergunta, eu acho que é um bom ponto, eu acho que é super interessante que a gente traga mais visibilidade, mais publicidade para como a companhia está se estruturando. Até agora nós não fizemos, o que a gente faz com uma certa frequência, sim, é uma apresentação ao Conselho de Administração, onde tem diversos investidores que estão representados ali. Bom, vamos lá, né? Só pergunta fácil, né, professor? Tá mandando aí no negócio. Mas vamos lá. Bom, nota explicativa. No nosso caso, a gente consolida o SGAP e a gente não deve, neste primeiro momento, fazer uma sinalização sobre a temática. Eu acho que isso deve acontecer ao longo de 26, porque a gente vai mudar a posição de estoque. Né? A gente, diferente do nosso amigo, a gente também, e a Paulinha também vai passar por isso, mas o estoque vai ter uma afetação e a gente deve contar isso ao longo de 26. Então, a gente está se preparando para, mas ainda não este ano. Okay? Quanto ao imposto, o creditamento e quanto a gente vai tratar ele, eu acho que, não sei se vocês estão com essa percepção ou se vocês começaram a olhar por esse viés, mas toda vez que a gente lê reforma é um problema, né? Porque acaba você criando outras dúvidas, e um dos pontos que a gente está é que esse imposto que a gente antecipa, já estou dando a dica, antecipa na cadeia de fornecimento, ele não é definitivo, porque ele tem um monte de senões. Se você perde, se você tem risco, quebra, roubo, você não tem mais aquelas potencialidades de pedir ressarcimento e entre outras coisas. Ele acaba assumindo uma piora de custo. Então, a gente está analisando se a gente não tem que dar uma tratativa de antecipação e fazer a realização quando ele for validado, de fato, ali, consistido nessa sequência de fisco. Por isso que a gente brinca que a área tributária também vai virar conciliária, né? Porque vai conciliar e ver se realmente aconteceu os eventos.
E quanto à receita, eu acho que a gente vai ter que trabalhar com ela splitada. A gente ainda está discutindo muito sobre isso. Mas, de novo, o quanto a gente antecipou que vai fazer composição e quanto que a gente tem, de fato, que é definitiva, ela vai realizar na cadeia toda. Então, eu acho que esses pontos, para nós, ainda são pontos de discussão que a gente não está definido. É ainda um belo ensaio de trabalho. Eu acho que eu estou igual a Alessandra, muitas indefinições ainda. Nota explicativa talvez faça sentido, sim. Acho que para 2026, em algum momento, porque os efeitos vão ser grandes. Gostei da conta transitória, pode ser um caminho, mas tenho medo de virar um monstrengo também essa conta transitória, porque com varejo o volume de transações é muito grande, né? E aí a gente vai cair no departamento conciliatório, né? Como é que a gente vai conciliar essa conta transitória gigante? Então, ainda sem definições, muito aberto. Vou repetir todas as 3 perguntas, acho que não tem muita definição. Na questão da nota explicativa, se ela vier, ela tem que ser uma nota bem de ponto de vista talvez de informação, de preparo e não de efeito, né? Porque para ter efeito você precisa ter números mais concretos, a gente não tem nem alíquota. Então, acho que se tiver, ela deveria ser algo dizendo que no sentido do que a empresa já identificou como necessidade de ação e não o efeito financeiro. Acho que esse vai demorar bastante a aparecer, né? A parte do crédito, a gente tem aqui uma questão, não só que é uma combinação de crédito pelo contábil e pelo caixa, mas também a gente tem vou chamar aqui de ex-adverso, que é a operação assistida, onde o seu credor, né, reconhece ou não um valor que não necessariamente está correto, né? Só relembrando aqui, quem já fez declaração pré-preenchida e conseguiu passar sem ter que fazer correção, parabéns, porque a maioria tem que fazer alguma correção. É menor, dá menos trabalho, mas tem alguma correção. Então, tem ainda essa questão de o que a outra parte, no caso o fisco, reconhece como seu direito, que tem que entrar nessa conversa também. Isso é bem inédito, tá? E no caso da receita, acho que também precisamos ter uma definição mais clara, embora, do ponto de vista tributário, o imposto não faz parte do preço, então deveria estar fora de qualquer jeito. Olhando a prática internacional, deveria estar receita líquida. A questão de preço bruto, preço líquido deveria ser descontinuada até certo ponto. Muito obrigado. Foi uma provocação final, mas é de algo que a gente ouve sempre que a gente fala aspectos contábeis, aspectos financeiros da reforma, são questões que surgem, né? O que eu faço com o crédito, o que eu faço com o débito. Mas no ponto do crédito, eu achei que ficou bem interessante todas as respostas, apesar de não ser definitiva, mas é porque também nesse ponto a contabilidade vai acabar seguindo um modelo de negócio, né? Dependendo de como você contrata, dependendo de como você trata, dependendo de se tem perda, se não tem, como você trata a perda. Então, mesmo assim, pode ser que eu não tenha, né, uma padronização para esse ponto. Bom, quero agradecer essa mesa, a luzinha está piscando aqui há algum tempinho já. Muito obrigado, obrigado, Odilon, Alessandra, Paula, Luiz Fernando. Foi uma mesa muito agradável, eu me diverti bastante estando aqui em cima, espero que vocês tenham se divertido também. Muito obrigado. Okay.